Mas, cara, a gente teve o prazer de ver grandes caras como o Cafu na lateral direita e tudo. Mas você, cara, assim como o Ilcinho também, que a gente fala, não só porque ele tá na nossa equipe, também o Ilcinho, mas você foi um cara que dava gosto da gente ver jogar, cara. Faz muito tempo que o São Paulo não tem aquele lateral, ala que vai pra linha de fundo, que faz as jogadas, que arrisca, chute a gol. E a gente estava lembrando aqui agora há pouco do seu gol contra o Palmeiras na Libertadores, que ontem fez 20 anos, né? Daquela conquista maravilhosa. Quais são, pra gente começar assim, o que te faz, assim, lembrar melhor do São Paulo quando você fala assim, pô, São Paulo Futebol Clube é um jogo, é um momento, é a galera que estava com você, é a torcida te reconhecendo. O que significa o São Paulo para você? Bom, essa pergunta é muito fácil de responder, porque o São Paulo é um sonho de criança, né? Eu cresci com esse sonho. Quando eu falo cresci, assim, gente, atingi a maioridade. Né? Cresceu em idade, né? 1,71 m, mas tá bom. Eu cresci, né? Minha infância foi praticamente Pradópolis, a cidade que eu nasci, e Ribeirão Preto, a cidade onde eu joguei no primeiro time profissional, que foi o Botafogo de Ribeirão Preto. E se você reparar, as mesmas cores, né? Uniforme muito parecido. E o maior ídolo do São Paulo, acredito que atrás do Rogério Ceni, o Raí. Sim. E de onde saiu o Raí? Do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, aos 12, 13 anos, lá 92, 93, o São Paulo sendo campeão do mundo, o Cicinho estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Então, aquele sonho, aquele desejo de um dia vestir a camisa tricolor da torcida de massa, porque o Botafogo, queira ou não, é uma equipe de menor expressão, né? De história bem menor que a do São Paulo, infinitamente menor, mas que projetava muitos atletas e que projeta até hoje. Então, me deu essas condições de um dia poder sonhar em vestir a camisa do São Paulo. E eu tinha em mente, eu falava, olha, se um dia eu entrar e vestir a camisa do São Paulo, o time que eu torço, até porque até os 6 anos de idade meu pai tentou me influenciar a ser palmeirense, mas meu pai é palmeirense, meu irmão santista, e o Palmeiras era uma época que não ganhava nada, e aí eu fui bandeando para os lados do São Paulo, né? E aí acabou que quando eu tive a oportunidade, uma coisa que passava na minha mente era, quando eu ficar velhinho e tiver filhos, meus filhos vão assistir jogo do São Paulo, porque eu vou ensinar a ser São Paulino. E eu preciso ter o meu nome gravado na história. E foi o que aconteceu. Então, cada vez que eu vestia essa camisa e entrava dentro de campo, era a realização do sonho e a oportunidade de colocar o nome na história de um cara que já era privilegiado. Imagina, você torcer pro time e vestir a camisa do time. E você ter a oportunidade de gravar seu nome na história, então, cada dia que eu entrava dentro de campo era dessa maneira. Eu preciso honrar esse manto. E assim que as coisas aconteciam naturalmente. Aproveitar, pegar esse gancho, assim, quando você começa essa sua trajetória e você tinha isso em mente, em algum momento passava, logo de cara, ser campeão mundial, por exemplo. Porque assim, chegar já é uma grande conquista. Eu tava vendo um vídeo muito legal, uns caras do boxe, um provocando o outro, falando assim, não, você vai voltar, você vai sair derrotado. O cara falou, pô, sair da favela, pra mim já é uma vitória estar aqui. Pra muitos, você fala assim, pô, jogar no São Paulo já é uma vitória porque eu sou São Paulino, pô, nem todo mundo tem essa oportunidade, é muito excludente o futebol brasileiro, né? A elite são poucos que atingem. Mas, tipo, passava na cabeça ser campeão mundial, você falou, cara, às vezes talvez eu conquistei mais do que eu esperava até. Olha, isso é algo muito interessante, viu, João? Porque, assim, porque nós ganhamos. Os atletas de hoje, eles não têm a dimensão do que é Libertadores e Mundial. Mundial, lógico que é muito difícil, porque é uma consequência, mas... e assim, você chega até desnivelado, se assim podemos dizer, né? As equipes lá fora investem muito mais, então isso, sem sombra de dúvida, chega num período... É que agora o campeonato vai ser no meio para nós, né? E no final de temporada para eles. Então eles vão sentir um pouquinho como que é o cansaço. Mas assim, ganhando a Libertadores e o Mundial, com a cabeça de hoje, e é isso que precisa passar para esses atletas, eu vesti a camisa do São Paulo, se eu tivesse ganho 10 brasileiros, 20 paulista, e não tivesse ganho Libertadores e Mundial,
provavelmente seria frustrado. Porque a Libertadores e o Mundial é a cara do São Paulo. Principalmente Libertadores. Mundial, igual eu falei, é consequência. Lógico que eu tô falando porque eu ganhei. Então eles não sabem o que é isso. Talvez o cara ganhar 3 brasileiros vai estar na história do São Paulo. Mas não é a mesma coisa do que ganhar uma Libertadores e um Mundial. Entendeu? Então, é isso que os atletas de hoje precisam mentalizar. O prazer de poder representar essa camisa nessas competições. Então, eu tive esse grande privilégio e sou muito realizado. Nunca ganhei brasileiro pelo São Paulo, mas sou realizado. Entendeu? Eu ganhei um Paulista, uma Libertadores, um Mundial, mas o meu nome vai estar na história. Daqui a pouco vai ser tetra Libertadores, tetra Mundial, beleza, mas o tri, eu tô lá. Entendeu? E no brasileiro, vai ganhar 70 brasileiros. O nome do cara vai estar lá, mas vai estar meio que minúsculo, né? Porque brasileiro, digamos que paulista. Então, o peso tá aí. O grande peso tá aí. Eu acho que a cereja do bolo é a Libertadores e o Mundial. A cereja é a Libertadores. A relação é diferente, né? É diferente. E a coroa é o Mundial, né? Sim. Então, não tem. Olha o privilégio que eu tenho. Imagina, eu tô falando com 2 torcedores do São Paulo. Sim. Imagina você vestir a camisa e ganhar os principais títulos. Pô, você não dorme, cara. É igual eu. Quando piso lá no São Paulo, no Morumbi, para fazer jogos, a emoção vem. Não tenho mais vontade de estar dentro de campo. Mas eu relembro tudo que eu passei ali. Então, você não fez essa escolha, né? Mas se você pudesse fazer uma escolha assim, ganhar 3 brasileiros ou uma Libertadores e um Mundial. Não, 70 brasileiros ou uma Libertadores, uma Libertadores. Então. Não, ver eu lembro muito da recepção do Mundial, como foi, parou a cidade. Eu costumo brincar, né? A cidade de São Paulo parou 3 vezes, 2 por coisas ruins, né? Ou Ayrton Senna, né? Quando morreu, aquela história lá do crime lá que travou a cidade lá na Copa do Mundo, e quando São Paulo chegou. Porque nem quando o Corinthians foi campeão, que tem a maior torcida, não parou do jeito que foi a cidade de São Paulo quando vocês chegaram no Mundial. Aquilo foi épico, foi diferente, te abre portas até hoje, porque você hoje trabalha na TV, você teve passagens no SBT também, fora eventos e um monte de coisa, né, que a gente estava falando antes aqui, que é tudo pelo peso de ser um campeão do mundo, cara. Às vezes no Brasil as pessoas não reconhecem isso, o cara é campeão do mundo. Você vai nos Estados Unidos, o cara é campeão do mundo de ginástica, o cara é recebido com tapete vermelho, né? E aqui a gente não tem essa noção, né? Cara, de novo, eu vou falar isso mais uma vez. Para mim, de todos os que eu vi, todos os laterais, esquerdos, direitos, assim, você tá no top 3 dos que eu vi. Porque você, cara, era agressivo atacando, sabia defender, até aquelas coisas simples de dar um carrinho ali, dar aquela vibrada na lateral e tal, aquilo contagiava o torcedor, cara. Aquilo era muito, muito legal de ver.